Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Sejam muito bem-vindos, sejam muito bem-vindas ao Desafiando Concursos. Para você que não me conhece, eu sou Rebeca Costa, sou professora de legislação e hoje estamos aqui iniciando a nossa primeira aula para o concurso do TJ, para o seu concurso público com edital fresquinho que acabou de sair. Bom, pessoal, para você que é novo aqui, para você que é nova, saiba que as nossas aulas aqui no YouTube, elas são gratuitas, então nós teremos aqui uma preparação bem legal da parte de legislação, aqui da parte mais inicial, beleza? Nós teremos essa parte aqui, maravilha? E aí também, se você quiser estar adquirindo os PDFs das aulas, você que fala assim, Rebeca, eu gosto de estudar mais lendo, com mapas mentais, eu vou deixar aqui na descrição, ou você vai colocar aqui nos comentários, eu quero PDF. Aí eu vou colocar para você as informações, beleza? Os PDFs estão saindo pelo valor de R$19,90. Todos os PDFs da parte de legislação por R$19,90. Beleza, pessoal? Maravilha. Hoje, nós vamos começar analisando um pouquinho a Lei 9.784 de 99, que trata do processo administrativo. Então, nós vamos ver toda a parte, toda a sistemática do processo administrativo, beleza? Sempre inicio, pessoal, as nossas aulas com um versículo bíblico para que as nossas aulas venham começar de maneira leve. Deixei aqui para vocês. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. Provérbios 16, 3. Bem, pessoal? Vamos lá, então. Como eu falei para vocês, toda essa parte que está aqui na sua tela, essa parte de legislação, toda essa parte nós estaremos vendo aqui. Beleza? Maravilha. Vamos lá. Essa lei, então, propriamente dito, a Lei 9.784 de 99, trata do processo administrativo no âmbito da administração pública federal. Beleza? Artigo 1º. Então, vamos lá. Essa lei, ela vai estabelecer o quê, então? Normas básicas, então vai estabelecer o quê? O basilar sobre o processo administrativo. No âmbito da administração federal direta e indireta. Aí você vai me perguntar, Rebeca, o que é administração pública direta e o que é administração pública indireta? Quando você fala, vamos aqui recapitular, vamos aqui, né, refrescar a memória, lembrando desses dois conceitos. Quando você fala de administração, deixa eu só mudar aqui, caneta, peraí. Quando você fala de administração pública, você tem o que aqui? Você tem uma organização. Então, ó, nós temos aqui uma organização da administração. Beleza? Maravilha. E aí, pessoal, essa organização, ela se divide em quê? Em duas. E aí, essa divisão se dá como? Muito bem. A administração pública direta, deixa eu escrever a palavra, né? Para ficar melhor. Direta. E nós temos a indireta. Beleza? Maravilha. O que compõe a administração pública direta? Direta, nós chamamos também de centralizada. Por que centralizada? Porque a administração pública direta, os seus componentes, eles próprios que executam os serviços da administração. Quem são eles? União, Estado, Distrito Federal e quem? Municípios. E a administração pública indireta, que nós chamamos de descentralizada ou descentralização, ela é composta por quem? Parabéns! Autarquia, fundação
sociedade de economia mista e o quê? E empresa pública. Minha letra não tá tão bonita, né, gente? Mas eu creio que dá para a gente poder aqui assimilando, beleza? Então, esses são os componentes. Então, quando fala aqui, ó, vai então estabelecer as normas do processo administrativo no âmbito da administração, direta e indireta. Beleza? Ok. Qual a finalidade? Visando o quê? A proteção dos direitos dos administrados e o melhor cumprimento dos fins da administração. Gente, quando a gente fala de fim da administração, nós estamos falando do quê? Do fim, qual que é a finalidade da administração? O coletivo. A finalidade da administração não é nenhuma finalidade particular. O fim é o quê? Público. A finalidade é o quê? É o bem público, é o bem coletivo, é o bem social. Não é assim, um bem particular. Não, isso aqui na administração vai ser feita porque o meu interesse particular tem que ser sanado. Não, a finalidade é pública. O fim é público, não particular. Beleza? Maravilha. E aí o parágrafo 1º vem dizendo o seguinte, que os preceitos dessa lei, elas também se aplicam a quem? Legislativo e o judiciário da União. Quanto no desempenho de quê? De função administrativa, que seriam as funções o quê? Atípicas. Beleza? Função típica é aquela função que ela nasceu para aquilo. Então, um exemplo, legislativo, legisla. Uma vez eu vi Ai, gente, eu não lembro agora. Mas uma vez eu vi, era o município de São Paulo, alguma cidade, se não me falha a memória. E aí falava, era uma... que sumiu. Peraí. Pronto, voltou. Minha câmera tinha sumido aqui, gente. Literalmente, a internet tinha caído. Deixa eu até desligar aqui. A internet caiu, a câmera processou. Voltei. E aí eles deixaram muito bem claro. O legislativo legisla. Deixaram muito bem assim, muito bem nítido. Então, são as funções típicas. Agora, desempenho de função administrativa, aí são outras funções, beleza? Maravilha. Olha só. Coloquei aqui para vocês um mapinha mental que vem dando conceito, dando explicação, alguns conceitos que a gente usa muito no direito administrativo. Primeiro, órgão. Segundo, entidade. Terceiro, autoridade. O que é órgão? Órgão é uma unidade de atuação que integra a estrutura da administração, seja direta ou indireta. E aí eu venho falando algo para vocês. Órgão não possui personalidade jurídica, ou seja, são entes despersonalizados. Então, eu coloco esse exemplo aqui na tela. Lembre-se de um coração. O coração é um órgão. O órgão não tem personalidade. O órgão ele é despersonalizado. E aí, eu costumo dar o seguinte exemplo. Pensa só você. Você contratou um serviço de internet. A companhia de internet é uma pessoa jurídica. Exemplo, Internets Mix. A Internet Mix é uma pessoa jurídica, então, obviamente. Dentro dela tem os órgãos, então o órgão financeiro, o órgão de assistência técnica, o órgão de atendimento, o órgão aqui, beleza. Mas vamos supor que o órgão financeiro começa a te ligar. Olha, um exemplo, né? O cliente, senhor Mévio. Senhor Mévio, olha, o que acontece? O senhor está com uma fatura em aberto. Aí você olha e fala, poxa, mas eu já paguei essa fatura semana passada. Tem alguma coisa errada aqui.
Aí no outro dia, mesma ligação. E assim eles começam a te ligar. E aí o MEV olha e fala assim: não, não dá. Eu tenho que procurar os meus direitos. Vou procurar os meus direitos. Beleza. Ele vai, procura seus direitos, vai para o judiciário. Eu te pergunto. O processo judicial vai ser movido contra a companhia de internet ou contra o órgão financeiro? Diante de um processo judicial, quem responde? O órgão financeiro ou a companhia de internet? A companhia de internet. Quem tem personalidade jurídica? A companhia de internet. O órgão financeiro não tem. O órgão financeiro, ele é o quê? Ele é um ente despersonalizado. Não tem personalidade jurídica. Então, ele não responde. Ele só integra a companhia de internet. Beleza? Maravilha. Agora, pessoa, o que a gente já sabe, pessoa jurídica já é dotada de direitos e obrigações, ou seja, já possui personalidade jurídica. Maravilha? Maravilha. Então, vamos lá, ó, voltando aqui. Então, o órgão integra a estrutura da administração direta e da administração indireta. Já a entidade é a unidade de atuação dotada de quê? Personalidade jurídica. É como se fosse a companhia de internet. Já tem personalidade jurídica. E quem que é a autoridade? A autoridade é o servidor ou o agente público dotado de poder de decisão. Aí você vai me perguntar assim, Rebeca, por que no inciso 3 falou servidor ou agente público? Eu vou explicar para você. Presta atenção, gente. Isso aqui eu sempre falo e é bom nós termos em mente. Presta atenção. Vou tentar fazer uma letra mais bonitinha agora. Presta atenção. Quando a gente fala de agente... Peraí, deixa eu... Agente público. Quando a gente fala de agente público é gênero. Agente público é gênero. Pensa só, eu sempre dou esse exemplo. Pensa só numa caixinha de, sei lá, pensa que é uma caixinha de bombom. Aqui, ó, a caixinha. Aqui dentro tem vários o quê? Vários bombonzinhos, tá vendo? Aqui, ó, vários bombonzinhos. Tá percebendo? Olha só, a caixa é agente público, a caixa é o gênero. E aí, o que tem dentro, o que compõe aqui dentro dessa caixa são as espécies. Tá entendendo? Então, ó, por exemplo, agente público é gênero. Só que como espécies, eu posso ter o quê? Vamos lá. Vamos colocar aqui de preto, ó. Ah, não, de preto não. Vou fazer aqui bonitinho para seguir a mesma linhazinha aqui de raciocínio, tá? Ó, presta atenção. Espécies. Espécies. Exemplo. Servidor público. Servidor público. Empregado público. Empregado público. Os comissionados, né, os cargos de comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Os honoríficos. Beleza? E etc. Então, os temporários. Beleza? Então, aqui dentro de agente público, eu posso ter essas espécies aqui de agentes públicos. Só que aí vem a questão. Quando a gente fala de agente público, quando a gente fala aqui, deixa eu apagar aqui em cima, depois eu faço mais bonitinho para ele ficar melhor, né? Quando a gente fala de agente público, algumas características bem peculiares você precisa notar.
Primeiramente, quando você fala de agente público, ele pode ser remunerado ou não. Olha só. Pode ser no caso aqui, né? Temporário. Ou, no caso que eu vou colocar como transitório, porque temporário é espécie. Eu vou colocar aqui como transitoriamente ou permanente, beleza? E aí, outra coisa que eu sempre falo também, eu já vi sendo muito cobrado em prova, né? Principalmente quando trata do assunto em específico. Todo cargo, eu sempre falo isso, todo cargo tem função. Porém, nem todo. Peraí, minha letra ficou bem feinha. Porém, nem toda função está dentro de um cargo. Olha que top. Aí você vai falar: eita, professora, o que é isso? Né? O que é isso aí que a senhora está falando? Gente, presta atenção. Olha aqui, ó. Olha o que te disse aqui no inciso 3 do parágrafo 2º. O servidor ou agente público dotado de poder de decisão. Não é só o servidor público, então, que tem poder de decisão. Eu posso ter um agente público. Presta atenção, agente público é gênero. Agente público não é espécie. Tá entendendo? O agente público, então, ele pode ser transitório, permanente, remunerado ou não. Pode ser um cargo comissionado, pode ser um empregado público. Ele tem poder de decisão. Tá entendendo? A gente percebe isso principalmente na lei de licitação. Então, você tem uma pessoa, um agente público dotado de decisão. Rebeca, mas esse agente público, todo agente público é servidor? Não. Olha aqui que eu falei para vocês, ó. As espécies aqui, ó. Ó, as espécies. Servidor, empregado, comissionado. Quer um exemplo? De um agente público que não é remunerado? Exemplo, na época das eleições, os mesários. Eles são honoríficos. Os jurados não têm cargo, mas têm função. Mas não tem cargo, não é remunerado, não tem estabilidade, mas está exercendo uma função. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui? Ó, o servidor ou o agente público. Então, seja um servidor público ou seja um agente. Mas eu quero que vocês entendam que não é só o servidor. E que não é só... agente público é só servidor. Não, agente público é gênero. E aí você tem as espécies. Maravilha? Aqui nós já falamos, né? Olha só, o artigo 2º. O artigo 2º da Lei 9.784 vai começar a falar de quê? De princípio. E aí, para você que vira e fala assim, Rebeca, eu já ouvi falar que os princípios da administração pública estão aqui, ó. Se você pensou isso, você está coberto de razão. Eu falo que o artigo 37 da Constituição Federal, eu falo que ele é a lei da administração pública. Sério, não tem como você fazer uma prova de concurso sem antes passar pelo artigo 37 da Constituição Federal. É praticamente impossível. Sério, é praticamente impossível. O artigo 37 elenca o quê? Os princípios da administração pública. Então, quando você olha princípio, você vira e fala, ok, então significa dizer que a administração pública precisa atuar pautado nesses preceitos, nesses princípios, perdão. Então, o princípio é o que vai nortear
a atuação da administração pública. E se nós estamos falando aqui de processo administrativo, então, obviamente, você tem o quê? Princípios também. Beleza? Se eu estou falando de processo administrativo, então, obviamente, eu estou falando de princípios. Maravilha? Bom, quando você abre o artigo 37 da Constituição, quais são os princípios que você se depara ali de cara? É o que mesmo? Parabéns. É o LIMP. É o LIMP. O L é de legalidade e impessoalidade, M, moralidade, P, publicidade e E, parabéns, eficiência. Vamos passar por cada um rapidamente? Legalidade. Todos os atos da administração pública, sem exceção, bom, na verdade, né, não vou falar sem exceção, mas todos os atos da administração, via de regra, precisam estar 100% pautados na lei, né, que são os atos vinculados, pode-se dizer assim. Por que eu falei assim? Não vou falar que, né, 100%. Porque existem atos da administração que são discricionários, ou seja, a administração vai analisar o caso concreto e vai ver o que melhor se adapta ali. Tá entendendo? Então, legalidade, via de regra, todos os atos da administração pública são pautados na lei. Beleza? Para eles, não existe a nossa legalidade. A nossa legalidade é o quê? Eu só vou fazer o que está na lei. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo, senão em virtude de lei. Para eles, não. É lei, é a lei. Mas a lei não me falou se eu posso ou não fazer, então você não faz. Você só faz o que está na lei, beleza? Segundo princípio, impessoalidade. O que é o princípio da impessoalidade? O princípio da impessoalidade é: todos os atos da administração pública, todos, sem exceção, precisam ter caráter impessoal. Você não pode chegar lá no seu município e ter uma placa assim, ó. Obrigado, prefeito Joaquim, pelas 400 residências no nosso município. Você não pode ter na administração, por exemplo, você vai na prefeitura. Você sai cedo de casa, vai na prefeitura, aí você olha e fala, nossa, que fila. Ai, que fila. Nossa, que fila. Aí você olha e fala assim, bacana, eu vou esperar, eu tenho que resolver minha situação. Aí chega na sua hora de ser atendido, aí a servidora fala para você assim, olha, é porque atrás de você tá minha prima. Nossa, nós somos assim, é Unicarne, né, que fala. Nós somos assim muito amigas, sabe? Será que ela pode passar na sua frente? Você vai olhar para ela e falar assim, querida. Aí você pode estar pensando assim, Rebeca, que exemplo mais bobo que você deu. Se eu te falar que isso já foi questão de prova, isso já foi questão de prova, eu já vi. Eu já vi prova cobrar questão como essa. Que o fulano de trás, acho que era amigo, não sei, parente, não me lembro. Mas eu já vi. Já vi. Moralidade. Os atos da administração são pautados no quê? Na honestidade, na probidade, que nós ainda vamos ter, né? A lei de improbidade. Ok? Publicidade. Via de regra, todos os atos da administração são públicos. Por que eu falo via de regra? Porque tem os atos, tem ali as informações, as publicações, que então, obviamente, seguem sigilo, ok? Mas, via de regra, todos os atos da administração pública precisam ser divulgados, beleza? Exemplo, editais de licitação. Maria foi nomeada, vai ser publicado também. E o último é a eficiência. O princípio da eficiência, para quem não sabe, foi o último colocado, então ele é o mais novo. O princípio da eficiência é basicamente isso aqui, ó. Pensa na mãe. A mãe chega final de semana, a mãe quer fazer um doce para a família.
Aí a mãe vira e fala assim, poxa, eu quero fazer um doce para minha família, só que eu não quero gastar muito. Eu quero fazer um bolo de 5 andares gastando R$ 100. É possível? Não, né, gente? Eu não sei nada de doce, então, enfim. Tem como ela fazer um bolo de 5 andares gastando R$ 100? Tecnicamente, não. Mas ela está tentando o quê? Buscar eficiência. Ela quer fazer muito, mas o quê? Usando pouco recurso. É a administração. A administração quer fazer muito, mas usando pouco recurso, tá? Então, eu quis passar com vocês por esse início, pelos princípios da administração, que via de regra, gente, via de regra não, né? 100% falando, é o que determina a atuação da administração. Ok? Bom, então vamos lá, ó. Então, a administração pública, nesse caso aqui, ela obedece, dentre outros, aos princípios da legalidade, que eu já falei para vocês. Finalidade. Gente, o que é finalidade? Qual é a finalidade da administração com esse ato aqui? Exemplo. Vamos supor, vamos imaginar aqui, as aulas aqui do Desafiando Concursos. Qual que é a finalidade da aula do Desafiando Concursos? Levar os alunos à aprovação. Essa é a finalidade. A administração fez isso. Qual é a finalidade da administração com isso? O que ela quer buscar? Qual que é a finalidade dela? Ok? Motivação. Gente, o que é motivar? Eu tenho que ter uma motivação para estar fazendo essa aula. Quais são os meus motivos? Tem que ter uma motivação. Razoabilidade. Quer um exemplo de razoabilidade? Os atos de administração precisam seguir isso. Então, por exemplo, tem que ser um mínimo razoável. Então, exemplo, o mercado do seu Zé é um mercado grande. Mercado grande. E ali, um único pacote de biscoito, enfim, né? Um único pacote, no meio de milhares, um pacote só de biscoito encontrado estava vencido. Aí ele fala, não, vamos interditar todo o mercado do seu Zé. Aí você olha e fala, poxa, mas um pacotinho só, dentre 500 são poucos, né? É pouco, né? Dentre aqui 10 mil pacotes, um estragado. Dentre toda a mercadoria do mercado, um. Poxa, tem necessidade de eu interditar? Então é ser razoável. Né? E aí junta com a proporcionalidade. Moralidade a gente já falou. Ampla defesa e contraditório. Ampla defesa e contraditório é muito assim, acho que é um dos mais conhecidos, né? Porque você tem tanto para o processo judicial quanto para o processo administrativo. Então, o servidor, quando ele está passando pelo processo administrativo, ele tem direito a se defender e ele tem o direito de contradizer o que é dito contra ele. Nós não vamos ver isso mais à frente. Segurança jurídica, interesse público, que é o interesse público, ele é, eu digo que, eu penso assim, pensando aqui agora, que ele é o centro das atenções da administração pública. É como se o interesse público fosse a última bolacha do pacote. É fundado no interesse público que a administração vai agir, que a administração vai ali pautar todas as suas atividades, sem exceção. E a eficiência é o que eu já falei para vocês. Beleza? Maravilha. Olha só que legal o parágrafo único do artigo 2º. Vai falar o seguinte: que nos processos administrativos serão observados os critérios de... Só que antes de eu iniciar com vocês aqui o parágrafo único, eu queria fazer o seguinte. Nós estamos falando aqui de processo administrativo. O processo administrativo, ele está dentro do quê? Do quê? Muito bem. Disso aqui, ó. De uma responsabilização. Tá aqui dentro. Responsabilização. Tá aqui. Beleza? Maravilha. Pessoal, presta atenção. Quando a gente fala
de processo administrativo, etc. E eu menciono responsabilização, quero que vocês entendam que essa responsabilização não é só administrativa. Eu posso ter uma responsabilidade do âmbito administrativo, como nós estamos vendo aqui o processo administrativo, do âmbito civil e do âmbito penal. Beleza? Vamos supor, só para você entender aqui, só para a gente poder, né, entender aqui a situação. Vamos supor. O servidor tá lá, o Zezinho tá lá na administração. E Zezinho, uma pessoa muito legal, muito bacana, muito gente boa mesmo. E aí chega Dona Helena. A Dona Helena chega, né? Enfim, uma senhora. Oi, tudo bem? Aí vem o Zezinho. Oi, tudo bem com a senhora? Como que eu posso lhe ajudar? Aí a Dona Helena fala assim, olha, o que acontece? Semana que vem é aniversário da minha netinha. Só que a minha netinha mora lá no estado de São Paulo. E aí o que acontece, né? Não, lá no estado de Minas. O que acontece? Eu comprei aqui esse telefone para ela, só que eu não sei como que eu faço para enviar. Ok. Zezinho olha a situação, porém, existe um porém. Zezinho trabalha na prefeitura da cidade. O que o Zezinho, agindo de boa fé, deveria falar para Dona Helena? Dona Helena, o que a senhora vai fazer? A senhora vai procurar uma agência dos Correios mais próxima da senhora, beleza? A senhora vai procurar uma agência dos Correios para a senhora poder fazer um envio. Ah, é só isso? É só isso. Ai, obrigada. Acabou ali. O Zezinho teria agido de boa fé. Só que o Zezinho agindo de má fé, Dona Helena, a senhora chegou no lugar certo. A senhora veio na pessoa certa. Deixa aqui comigo o telefone. Vamos supor que o telefone está embalado, tá? Deixa aqui o telefone, que eu vou despachar agora. Sua netinha vai passar o aniversário dela feliz da vida. Ok. Dona Helena agiu de boa fé e deixou o telefone com ele. Por que Dona Helena agiu de boa fé? Porque Dona Helena não sabia aonde ela deveria ir. Ela confiou na palavra do Zezinho, que é servidor. Zezinho vai e faz o quê? Se apropria. Essa historinha que eu narrei para vocês se chama peculato mediante erro de outrem. E peculato é o quê? É crime. Então aqui, ó, peculato. Opa. Ó, peculato. Isso que eu narrei para vocês. Peculato mediante erro de outrem. Por que mediante erro de outrem? Mediante o erro da Dona Helena agiu de boa fé, sim, mas mediante o erro dela, o Zezinho se apropriou do que era dela. Então pensa só, Zezinho cometeu um crime. Zezinho vai ter que responder na seara penal? Sim. Vai. Zezinho vai responder judicialmente, vai responder um crime. Só que, vamos supor, você olha e fala, Rebeca, mas interessante, né? Porque o Zezinho, ele se utilizou do seu cargo, da administração. E se ele precisar responder a um processo administrativo disciplinar? Ele vai responder? Vai. Rebeca, mas se ele ainda precisar indenizar, seja administração ou seja um terceiro, pode? Pode. Claro que pode. Rebeca, mas são 3 responsabilidades cumuláveis. Negativo. Responsabilidade administrativa, que é o processo administrativo disciplinar. Responsabilidade civil, que é reparação de danos.
ou responsabilidade penal, que é se o servidor cometeu crime, ele vai responder a um processo judicial. Essas três responsabilizações, essas três responsabilidades, elas são independentes. Eu quero que você tenha isso aí. Deixa eu apagar aqui, tá? Era só para vocês entenderem. Essas três aqui, para que vocês entendam, elas são independentes. São esferas independentes. Então, o fato do Zezinho responder a um processo administrativo, por exemplo, não o isenta de responder a um processo judicial. Ah, não! Mas eu já respondi a um processo administrativo. Eu não aceito responder a um processo judicial, não. Ou vice-versa. Eu já respondi a um processo judicial. É errado eu ter que responder a um processo administrativo? Negativo. As três esferas são independentes. Beleza? Ok? Maravilha. Então, eu queria passar um pouquinho com vocês desse assunto. Por quê? Porque é importante. Porque é importante. É interessante nós visualizarmos isso, essa diferenciação entre um e outro, para a gente poder parar e ver, peraí. Deixa eu tentar entender aonde o processo administrativo se encaixa, porque ele é um processo. Nós vamos ver como ele se inicia. Um processo administrativo, ele pode se iniciar de duas formas, diferentemente de um processo judicial. O processo administrativo, ele pode se iniciar de ofício da própria administração ou por, provocação. Processo judicial, não. O processo judicial, ele só atua por provocação. Então, eu costumo brincar. Costumo falar assim, olha, se o Zezinho bate no carro do Mévio e o Zezinho não vai indenizar o Mévio vai ter que procurar os seus direitos, ele só vai ter ali seu direito sanado se ele procurar o judiciário. Não é o judiciário que vai ter ele, é ele que vai ter o judiciário. Tá entendendo? A forma de processamento, inquérito, a fase de defesa, a forma do processamento, defesa feita por um advogado, tudo isso difere um pouco do processo judicial. Beleza? Maravilha. Então, deixa eu ver aqui com vocês se a gente fecha agora ou se a gente continua na próxima aula. Eu vou continuar agora e depois nós vamos finalizar com questões. Então, olha só. Parágrafo único do artigo 2º. Nos processos administrativos serão observados, dentre outros, critérios de... Então, alguns critérios serão analisados a partir do momento que um processo administrativo se inicia. Inciso 1. Atuação conforme a lei e o direito. Então, obviamente. Então, se num processo administrativo, por exemplo, eu não tenho assegurado a ampla defesa, eu já fugi da atuação conforme a lei, porque a lei garante, principalmente constitucionalmente falando, ampla defesa, contraditório e ampla defesa, seja em processo judicial ou processo administrativo. Inciso 2. Atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competências, salvo autorização em lei. Ou seja, o fim é sempre interesse comum, interesse geral. Então, o processo administrativo também vai atender essa finalidade. 3. Objetividade no atendimento do interesse público, vedada a promoção pessoal de agentes ou autoridades. Inclusive, vedação de promoção pessoal está lá no artigo 37, parágrafo 1º da Constituição Federal. Veda a promoção pessoal. Então, o processo administrativo não é para eu poder promover uma pessoa. Então, vamos supor, tá lá aquele agente ali, tá vendo? Foi ele. Não. A objetividade, o objetivo do processo administrativo é atender o interesse público. Porque a partir do momento que eu tenho um processo administrativo, a gente entende que houve a violação em alguma coisa dentro da administração pública. Ok? 4.
Atuação segundo padrões éticos de probidade, decoro e boa-fé. Olha aí o princípio da moralidade. Olha só. Agir com ética, probidade, boa-fé. Olha aí o princípio. Inciso 5. Divulgação oficial dos atos administrativos, ressalvadas as hipóteses de sigilo previstas na Constituição. Olha aí, o princípio da publicidade. Tá vendo? Inciso 6. Adequação entre meios e fins, vedada a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público. Então, eu preciso adequar. Tá aqui. O caso. O caso tá aqui. Isso aqui aconteceu. Por que eu vou aplicar uma sanção aqui? Se aconteceu isso, eu tenho que quê? Tem que ser estritamente necessária. Ah, não, eu quero aplicar uma medida mais severa. Por quê? Porque eu quero, porque ele merece. Não. Ok? Indicação 7. Indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinaram a decisão. Ou seja, eu tenho que indicar o que aconteceu, ok? E eu tenho que também fundamentar, com base na lei, com base no direito, o que determinou a decisão daquele processo. Beleza? 8. Observância das formalidades essenciais à garantia dos direitos dos administrados. 9. Adoção de formas simples suficientes para propiciar adequado grau de certeza, segurança e respeito aos direitos dos administrados. 10. Garantia dos direitos à comunicação, apresentação de alegações finais, produção de prova, interposição de recurso, processos que se possam resultar sanções e nas situações de sigilo. Então, quando você vê um processo administrativo, a questão do andamento, sigilo, garantia de direito, etc. É muito parecido. Então, vai lá, o servidor vai poder interpor recurso. Ah, não, defesa, vai ter lá a defesa. Ele vai ter os direitos assegurados. Beleza? 11. Proibição de cobrança de despesas processuais ressalvadas as previstas em lei. 12. Impulsão de ofício do processo administrativo sem prejuízo da atuação dos interessados. 13. Interpretação da norma administrativa da forma que melhor garanta o atendimento do fim público e que se dirige vedada a aplicação retroativa de nova interpretação. Então, tá aqui o caso. Interpretações que aconteceram, um exemplo, tá aqui. O caso tá aqui. Ok? Tem uma nova interpretação aqui. Essa nova interpretação não pode voltar. Não pode retroagir. A gente vê muito isso lá em direito penal, né? Não vai retroagir. Essa nova interpretação, lá no caso a lei, né? Aqui a nova interpretação da lei, ela não vai, da norma não vai voltar, não vai retroagir, é daqui para frente, beleza? Olha só algumas questões. Presta atenção. O processo administrativo, olha só, foi cobrado esse ano, 2024. O processo administrativo, em sentido amplo, designa o conjunto de atos coordenados para a solução de controvérsias no âmbito administrativo. Existem alguns princípios próprios do processo administrativo, dentre os quais o que assegura a possibilidade de instauração do processo por iniciativa da administração pública, sem necessidade de provocação por parte de quaisquer interessados. Olha só. Eu acabei de falar para vocês como que se inicia o quê? Processo. Tem tanto oficialidade, que é quando a própria administração, e eu nem lembrava dessa questão aqui, quando a própria administração vai de ofício, inicia, ou por provocação. Assim, o processo administrativo pode se iniciar de quê? De ofício, que difere do processo, né, gente, judicial. O agir de ofício por parte da administração pública se refere ao seguinte princípio. Letra A, legalidade. B, moralidade. C, publicidade. D, oficialidade. E aí? Nós vimos legalidade, moralidade e publicidade. Não vimos oficialidade. Então, a oficialidade é o princípio da administração pública que
autoriza a administração a agir de ofício. Ela tem essa autonomia, ela tem esse direito de poder agir de ofício, sem ter que ter provocação de alguém. Beleza? Mais uma. Nos termos da Lei Federal 9.784 de 99, a indicação dos pressupostos de fato e de direito que determinarem a decisão é denominado o princípio da letra A, segurança jurídica, B, motivação, C, contraditório ou D, ampla defesa. Nós acabamos de ver, né? Eu preciso ter indicação de fato e de direito. Letra B. Se eu vou indicar um pressuposto, é porque eu estou o quê? Motivando. Eu estou mostrando qual foi a motivação. Beleza? Maravilha. Deixa eu ver aqui. Tá, já vai acabar aqui já. O artigo 3º vem falando dos direitos dos administrados. Então, o administrado tem os seguintes direitos. Primeiro, ele precisa ser tratado com respeito pelas autoridades servidores, então, obviamente, né, que deverão ali facilitar o exercício e dos seus direitos e o cumprimento das obrigações. Ter ciência da tramitação do processo administrativo, ter vista aos autos, obter cópia e documento, ok? E também conhecer das decisões, então, obviamente. Pode formular as alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente, e fazer-se assistir facultativamente por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Isso aqui é interessante. Deixa eu abrir aqui. Uma página. Olha só. Deixa eu compartilhar aqui minha tela para vocês verem. Olha só. Súmula vinculante 5 do STF. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Por isso que eu falei, o processo administrativo e o processo judicial em alguns momentos se diferem. E aqui é um ponto interessante. Então, o fato de estar lá, tendo um processo administrativo, não tem um advogado, não fere a Constituição, não ofende a Constituição. Por isso que aqui, ó, olha o que você tem aqui. Fazer-se assistir facultativamente por advogado. Ok? Bom, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E se você quiser mais aulas, nós teremos várias aulas aqui, mas deixe nos comentários o que você achou dessa nossa primeira aula aqui. Tá bom, pessoal? Que Deus abençoe grandemente sua vida e seus estudos. Até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Tchau, tchau.